Estamos de volta para mais um bloco do programa Resenha Livre. Em nosso estúdio eu recebo hoje a doutora Thalita, que é psicóloga, doutora em habilidades sociais e agora é professora do curso de Direito, né, Thalita? Também, de psicologia. Esse ano começou com a gente. É muito gostoso ter você lá, viu? Para mim é um prazer também. Então, Thalita, a gente estava falando a respeito da questão da função, né, dos pais na educação das crianças, com a preocupação de não formar filhos violentos, delinquentes, desajustados, que vão se encaminhar para a criminalidade, para as drogas. E uma questão que eu acho que é fundamental é encarar a educação dos filhos diante das novas famílias, porque hoje já não temos mais aquele esquema papai, mamãe, filhinho, né? Hoje as famílias têm muitas configurações, por exemplo, crianças que vivem só com a avó, crianças que vivem só com a mãe, crianças que vivem com dois pais ou duas mães, ou criadas pelo irmão, né? Eu queria que você explicasse, primeiro, qual seria o papel do pai e da mãe e de que forma pode ser compensado isso para a saúde, né, emocional da criança, nos casos em que ela não tem essas duas figuras, essas duas personagens que são tradicionalmente invocadas como fundamentais para o equilíbrio. Acho que é um desafio mesmo, né, da atualidade e todas essas configurações atuais de família mesmo. E o que a gente vê, Nínive, em qualquer caso, né, sejam sua mãe, que é criada pela mãe e tem eventualmente contato com o pai, em todos esses aspectos, o que é fundamental são as práticas mesmo parentais que eles vão ter. Seja de uma figura principalmente, ou das duas figuras, ou dos dois pais, ou das duas mães, ou da avó, o que é fundamental é essa combinação de limites e afeto, independente da configuração. De ter duas figuras. Exato. Então quer dizer que uma avó que está em casa ouvindo esse programa, ou uma mãe que está criando o filho sozinha em casa, se ela souber lidar e equilibrar o afeto com o limite, você acha que a inexistência dessa figura paterna, desse modelo canônico, ele não seria assim tão prejudicial, ou não seria prejudicial? Não seria tão prejudicial. Claro que a gente tem que considerar, por exemplo, em caso de divórcio, o estresse que a família sofre e muitas vezes o impacto que isso gera para a criança. Todos esses aspectos não podem ser desconsiderados. Mas se isso é lidado de uma forma, e pelos membros, né, pelo pai, pela mãe, de uma forma positiva e tudo mais, a chance de ter um impacto maior no filho é muito menor. Então é muito menos a questão do divórcio em si, ou da convivência com a avó e tudo mais, e muito mais as práticas que esses cuidadores vão ter. Tá certo? Então é fundamental que as práticas educativas priorizem o afeto, os limites e assim, porque a gente tem uma tendência a achar assim, famílias divorciadas, é um problema, vai gerar um trauma. Antigamente tinha muito isso, né? Isso não é uma regra. Já não tem mais isso não é uma regra, né? O que a gente vê é a forma como se lida com o divórcio é muito mais fundamental que o divórcio em si. Eu acho que antigamente, né? quando surgiu a lei do divórcio, é do meu tempo, não é do seu. Se falava muito isso, que filhos de pais separados eram crianças com problemas, ou seriam, você vai se separar, seus filhos vão ser drogados. Mas, na verdade, uma hipótese que eu levanto, assim, sem nenhuma comprovação científica, mas uma percepção que eu tenho, é que muitas vezes, até aquele casal se separar, a criança já presenciou tanta confusão, tanta briga, tanto desamor, que os males que ela tem não são em decorrência do divórcio, mas de tudo aquilo que ela já viveu. Porque antigamente era um drama, né? Uma família separar, uma mulher separada, era uma coisa dramática. Então as mulheres às vezes ficavam em casamentos que já estavam arruinados, os maridos também, e a criança acabava presenciando tudo aquilo. Então, quando finalmente veio a lei do divórcio, então vamos divorciar. E aí realmente teve, por um lapso temporal, isso. Mas que acho que não era em função do desligamento pelo divórcio, mas sim por toda aquela situação vivida anteriormente, né? Porque acho que
A separação é dolorida, mas viver em uma relação doente, hostil, com agressividade principalmente, né? Acho que pode ser até pior. Um problema grave que a gente tem hoje no direito com relação a isso é a alienação parental, né, Thalita? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? No caso da alienação parental, o que a gente vê é que uma figura acaba tentando, em algum sentido, colocar a criança aí no meio de todo esse conflito, né? Isso traz implicações muito graves para o desenvolvimento dessa criança, que perde a sua figura. É difícil não acontecer, hein, Thalita? Porque geralmente se o casal ainda se suporta, eles continuam casados, né? Então o objetivo... Quando separa, porque um já não pode mais ver a cara do outro na frente, aí acaba sendo natural, né? A tua mãe arrumou o namorado, né? Começa a mãe também, o papai tá com a namorada, começa a querer atrapalhar as visitas. Isso, mas o que a gente vê no caso da alienação parental é uma desconsideração da criança em si e um foco muito voltado para si mesmo e para sua relação com o outro, onde a criança não deveria fazer parte desse processo. Mas é de muito conflito, comum, não é? Né? Ultimamente a gente vê em ali algum sentido muitos casos. Nas separações ali, que a gente convive, né? Todos os dias fazemos separações ali no núcleo. E é uma coisa muito frequente. O pai desabona a mãe desabona o pai, um fala mal do outro, o outro fala mal do um. E aí, isso é muito corriqueiro. Nínive, passa pela questão do estilo parental, e pela questão das práticas parentais, porque aí os pais e o pai e a mãe, eles não se veem como duas pessoas que devem garantir, acima de tudo, o desenvolvimento daquela criança. Né? Mas eles se separam no sentido, às vezes, de difundir a educação e tentar fazer o oposto. E esse caso de regras inconsistentes de um para o outro, em relação ao outro, é muito comum, arriscado e envolve é muito comum risco para o desenvolvimento da criança. Um deles, geralmente o que tem melhor condição financeira, tenta comprar o filho. Vou te levar em tal lugar, né? Isso aí a gente vê todo dia. Vou te dar tal coisa, se você fizer isso, não fizer aquilo. Né? E aí, realmente, o que você falou, existe uma difusão daquilo que deveria ser convergente para que a educação fosse mais clara até para a criança, né? Para que ela tivesse segurança, né? Do que fazer, do que não fazer. Porque aí o que pode acontecer é assim, a criança ou adolescente, né? O que ele passa a fazer? Bom, em situações em que a regra com meu pai é mais livre, menos tão, não precisa ser tão bem seguida, bom, eu peço isso para o meu pai. Então, para eu ir na festa no final de semana e poder voltar a hora que eu quero, eu peço para o meu pai. Quando eu vou mal na aula, tiro nota ruim na prova ou tomo alguma advertência da escola, isso vai para minha mãe, porque minha mãe é mais leve para isso. E aí o que acaba gerando? Essa inconsistência e o filho começa a discriminar, a perceber o que ele pede para um, o que ele fala para um e o que ele fala para o outro. E isso é um aspecto muito arriscado para o desenvolvimento. É uma prática negativa. É bastante negativa. Eu vou te perguntar sobre as outras práticas negativas, mas antes eu quero esclarecer uma coisa. Uma vez eu li uma reportagem, até foi nas páginas amarelas da revista Veja, faz muito tempo, mas nunca mais me saiu do pensamento. Estava pensando como educar os filhos, né? Eu tinha os meus pequenos, e lá dizia assim, que o que os pais fazem para um adolescente tem um impacto pouco significativo, porque eles se orientam muito mais pelo grupo. Então, a opinião do grupo, aquilo que é vivido no contexto ali das relações sociais que eles vão desenvolvendo, tem um apelo muito forte para o adolescente, né? E eu não sei como que o pai consegue blindar esse adolescente. Porque, por exemplo, você estabelece regras, né? Olha, meu filho, eu não quero que beba bebida alcoólica. Explica, para você tá claro, aquela relação negativa já foi mais do que justificada, tudo bem. Aí seu filho vai na festa, só que na festa todo mundo bebe. E aí ele volta para casa e fala, mas só eu que não vou beber? É a mesma coisa com os games, a mesma coisa com todos os comportamentos. E a gente sofre demais com essa pressão. Como é que a gente lida com isso? É melhor você insistir na sua regra até que seu filho mesmo possa ser considerado pelo grupo um desajustado? Ou é melhor ceder? Eu acho que todo mundo que está em casa quer saber essa resposta. Eu acho que há alguns aspectos que são fundamentais para a gente pensar. O adolescente, né, nessa fase, realmente
realmente uma das características que acabam sendo a norma aí do adolescente é de fato ser mais influenciado pelo grupo e um distanciamento, inclusive para eles terem a sua própria identidade, um distanciamento dos pais em algum sentido, né? Então que a gente nota isso de forma geral. No entanto, a gente deve lembrar que o desenvolvimento se dá ao longo de um processo e o adolescente, ele é fruto de todas as experiências prévias de desenvolvimento que ele teve e que o pai e a mãe que garantiram isso, né? Então ele não vai perder isso. Então, o processo de desenvolvimento do adolescente é também reflexo de como ele foi criado na infância dele. Né? Então, tem até uma charge muito interessante que o filho está falando com o pai e o pai está no computador. Ele, enquanto criança, pai, vamos brincar, e o pai está no computador. Daí a pouco o filho está lá, largadão, bebendo, usando drogas, e o pai quer conversar com o filho, né? O que mostra, de fato, um distanciamento do pai em relação à educação desse filho, que vai trazer um reflexo, um impacto muito maior, mais perceptível para a sociedade, para os pais como um todo, na adolescência. Mas a adolescência, ela também é parte de um resultado que veio prévio na interação do pai enquanto bebê, enquanto criança, e isso vai trazer esse impacto. Entendi. E aí o que a gente vê, pais com práticas democráticas, que é aquilo que eu estava dizendo, que combina afeto e limites, o que a gente vê nos filhos? Eles são muito mais suscetíveis a influências positivas e muito mais blindados em relação a influências negativas. E essa prática, lembrando, ela veio da infância e está acompanhando na adolescência. Então, mas mesmo que o seu filho, que você queira estabelecer limites para os seus filhos, que são mais rigorosos do que os limites do grupo, mesmo assim, o pai deve insistir naqueles limites que ele considera mais saudáveis. Embora o filho dele seja o único que não, né? Só eu que não, todo mundo vai menos eu, né? Meus amigos todos vão, né? Aí eu acho que nesses casos onde a gente vê todo mundo fazendo alguma coisa e só o filho não fazendo, precisa refletir sobre se de fato esse é um limite necessário ou se é um excesso de limite. Por exemplo, dirigir antes de 18 anos, pegar o carro aqui, vou ali na balada, mas não tenho carta, né? E eles falam, todo mundo faz, né? Você não vai fazer, você não é todo mundo, né? Aquela coisa, todo mundo em casa já passou por isso. Né? Todo mundo, mas todos os meus amigos já tomaram um porre. Toma um porre e volta para casa como, né? Então, mas e aí? Aí nesse caso a gente deve coloca considerar... em risco, né, seu filho. Coloca em risco a integridade do seu filho e da sociedade como um todo. Sim. Né? E aí nesse caso é o pai quem decide. É que às vezes a mãe e o pai se sentem o voto vencido. Mas você se sente sozinho na luta, que parece enorme para você. Mas eu acho que a importância de ser consistente naquilo, né? Tipo, eu disse e eu tenho motivos para estar dizendo isso, precisa preponderar. Eu acho que tinha que ter associação de pais. Ou melhor, assim, tinha que ter curso de pais, entendeu? Porque a gente precisaria aprender mais sobre como educar os filhos. A gente tem isso, né? Em alguns lugares existem grupos de orientação para pais, ainda que seja uma prática menos difundida no Brasil, já se há alguns trabalhos pontuais. Seria fundamental isso, talvez associado à escola ou mesmo às políticas públicas, porque saber educar, eu acho que é o primeiro passo para a gente ter uma sociedade melhor. Com certeza. Porque às vezes os pais simplesmente não sabem, porque não tem modelo nenhum para reproduzir, ou porque vão realmente querer fazer um modelo oposto e aí naquele efeito pendular acaba exagerando do lado de cá ou do lado de lá. E muitas vezes sem entender muito bem, né? Por que está fazendo, quais são os impactos que essa prática pode gerar, né? Então eu acho que de fato uma orientação, e não é no sentido de dizer para o pai o que fazer, mas do pai refletir sobre o que ele faz e as consequências que isso pode gerar, né? O objetivo dos grupos não é dizer o que deve ser feito, porque é isso, não há práticas, né, melhores ou piores necessariamente. Há pais que têm uma tendência a terem algumas regras em detrimento de outros, e isso vai depender muito da cultura, da forma como ele foi criado, do que ele acredita, mas ele precisa saber dos impactos que isso pode gerar, e muitas vezes ele não sabe, né? Então muitas vezes é por não saber que ele acaba errando. Ou às vezes até assumindo algumas informações, tá na mídia falando que não se deve fazer isso ou se deve fazer aquilo, eu vou fazer porque sem tá lá. Sem reflexão, né? Sem muita reflexão a respeito. E é fundamental que se reflita e que adapte aquilo que ele vê como
né, na mídia ou muitas vezes por profissionais, que possa adaptar isso para a sua forma de olhar para as coisas, pelos valores que ele tem, que ele construiu e o que ele espera para a educação do filho dele. Thalita, nosso tempo já está terminando, mas eu queria que você, antes da gente encerrar, desse algumas orientações a respeito, então a gente estava comentando inicialmente sobre as práticas negativas, né? Algumas orientações para aqueles pais que estão em casa, têm crianças e têm adolescentes e que precisam, né, de uma palavra no sentido de como agir diante dessas situações que são bem difíceis e bem conflituosas. Eu acho que a questão do afeto, né, que é uma das combinações aí que a gente estava falando, é fundamental. Então é olhar para esse filho, é sentar para conversar com esse filho, é dispor de tempo para os filhos, né? Muitas vezes nessa sociedade tão corrida que a gente vive, muitas vezes a gente deixa de olhar para os nossos filhos, né? E isso é fundamental, o afeto. E às vezes nem compensa, né? Porque você vai trabalhar, ganha tão pouco que não compensa o prejuízo que você vai ter depois com relação a esses déficits de atenção que ficaram... Ou encontrar uma forma de equilibrar mesmo, né? Sua realização pessoal e profissional às vezes passa, né? Hoje a gente vê, as mulheres, muitas vezes elas se veem como pessoas que vão se realizar por meio do trabalho. E isso não seria um problema, né? Desde não é a priori um problema. Tanto, desde que não trabalhe tanto. Desde que junto com o trabalho, a dedicação que se tem com o trabalho, também se tenha uma dedicação para com os filhos, né? A opção por ser mãe foi sua, ou a opção por ser pai também foi sua, né? E isso implica em algumas responsabilidades, em alguns direitos e em alguns deveres. Então, os pais também precisam se sentir responsáveis pela educação dos filhos, né? E terem afeto em relação a eles, sentar para conversar, sentar para brincar, dispor de tempo para os filhos. E isso atualmente falta muito. E aí o que a gente vê são uma série de consequências negativas em função disso, né? Dos filhos tendo atenção, então, quando tira a nota ruim na escola, quando vem reclamação, ou quando tem briga, ou quando se envolve em algum comportamento de risco para si e para os outros. Aí os pais ficam atentos, né? Quando eles deveriam também estar atentos às necessidades que os filhos têm. É um compromisso de todos os dias. Né? O que a gente sabe é assim, a gente chama na psicologia de apego. O apego, então, o vínculo que se estabelece, não é só com a mãe, é com o pai também, é fundamental para o desenvolvimento social, psicológico do indivíduo a longo prazo. E os estudos corroboram muito isso, né? Então, o vínculo emocional é fundamental. Junto com isso, é claro que a gente precisa dos limites. E aí, como colocar limites, né? Essa é a questão. Então, para começar, nunca use de muito sermão, né? Os filhos, principalmente crianças, eles têm cognitivamente aí um aspecto que eles não são capazes de ouvir e de entender tudo que a gente diz. Então, não adianta eu explicar toda a situação e fazer todo um contexto sócio-histórico, sociológico. A criança já está distraída, né? Então, assim, é necessário que a gente seja claro, sucinto, breve e também de uma que faça sentido. Simplificada. Tem que fazer sentido para a criança. Por que não pode? Ou porque pode de uma forma breve. Isso. E em relação a isso, também dizer o que não pode, mas também dizer o que pode. A gente coloca tantos limites. Não faça isso, não faça aquilo, mas também não diz o que pode ser feito, né? Em substituição àquilo que não é para ser feito. Então também a gente utilizar de regras que sejam positivas também, né? Não só o que não deve ser feito. E a palmada? O que a gente vê, a punição física está muito associada a uma série de correlatos negativos, de sentimentos negativos, né? Se eu perguntar para você ou se eu perguntar para qualquer pessoa a respeito do que gerou para ela, você vai ter as memórias das suas punições físicas, porque isso gera sentimentos negativos. E muitas vezes quando a gente está aí sofrendo de punição física, muitas vezes a gente nem sabe por quê tá apanhando. Eu apanhei tão associado muito, mas eu sabia à dor física. Mas muitas vezes os pais, uma coisa que eu discuto muito, as vezes que a gente apanhou, de fato, foram as vezes que educaram a gente para ser quem somos? Será que as vezes em que as pessoas conversaram com a gente, deram consequências para os nossos comportamentos negativos? O problema sempre era a bagunça do quarto. Isso resolveu? Não. Continuo bagunçada. Exato.
Então, o que a gente tem que pensar é isso, que a punição física, muitas vezes, ela está associada muito mais a uma descarga emocional que os pais acabam tendo. Isso é verdade. O que vai gerar aí às vezes a frustração, né, da mãe fala, aí chega uma hora, quer saber de uma coisa? Perdeu a paciência. Agora eu vou pegar o chinelo e vou te dar uma chinelada na bunda. E aí, então, o que a gente vê é que ela não tem a função educativa. Mesmo assim, né? Já falou 1 milhão de vezes. Exato. A criança não ouviu, fez de conta que não era com ela, mesmo assim, não é legal. Não é legal. E aí faz o quê? Depois que você já falou 1 milhão de vezes. E aí aquilo que você estava dizendo que o que você faz, tira algo que a criança goste, tira algo que o adolescente goste, né? Isso tem uma tendência a ser uma prática muito mais favorável para a gente eliminar o comportamento que a gente espera que seja eliminado. Você sabe que lá em casa eu não bato, né? Não bato, põe de castigo. E meu pequeno fala, não era melhor bater logo do que pôr de castigo? Para você ver que impacto que isso gera para a criança, é no sentido de que ele vai ter que lidar com isso. Ele odeia o castigo. Exato. E aí, o bater, né? O que a gente vê? Isso gera também um modelo. Bom, eu digo para ele que ele não pode bater no amiguinho, mas eu, que sou o papel fundamental, a pessoa com que ele tem o maior vínculo emocional, bato. E aí, o que ele vai ficar? O que ele vai prestar atenção? Nem no uma que palmada, eu digo, então. Você acha que a lei da palmada, então... É uma boa ideia. Eu sou favorável à lei da palmada, porque eu julgo que a punição física, quando ela é utilizada inadequadamente, e na maior parte das vezes ela é feita assim, vai acarretar uma série de prejuízos, de sofrimentos que a gente não deve dispor a alguém que a gente ama. Então, eu fico pensando que há outras formas da gente educar que não passam pela questão da punição física. Thalita, no supermercado eu fico observando, eu vou lá fazer compra e fico reparando. A criança deita no chão, ela grita, ela cospe, ela chuta o pai, ela dá murro. E aí eu fico imaginando assim, meu Deus, né? Ainda bem que eu já passei por tudo isso, agora eu tô livre. Mesmo no caso da criança tá agressiva, tá chutando, tá cuspindo, tá gritando, você acha que a contenção física dessa criança é suficiente? É suficiente. E assim, a você contenção pega a criança física, ali, você agora parou, ou você ignora, né, aquele comportamento. É, a birra, né? E aí, se você ignora, o que é mais provável que aconteça? Ela piorar. Isso. Então, aquela que só estava se esperneando, ela passa deita a chutar, no chão, ela passa chuta, a ela pular, cospe, ela derruba tudo que tem nas prateleiras. E aí, o que é fundamental, que o pai disse que não, se o pai disse que não, é não mesmo. Então, a consistência é fundamental. Consistência, né? Quer dizer não voltar atrás. Não voltar atrás. Mesmo que você perceber que estava errado, vai em frente. Se eu disse sim, é sim. Não, quando você percebe que você estava errado, é bom que você aprenda das outras vezes e não repita. Certo. Né? Você tem que ter confiabilidade como pai. Isso é fundamental. Esse é um aspecto chave. Né? Nunca dizer sim com cara de não e não com cara de sim. Sabe aquela coisa, não, hoje você não vai dormir na casa do seu amiguinho. Aí o filho fica, não, papai, deixa. Então vai. Então tá bom, vai. Então tá bom, aí eu faço isso aí. Porque aí você ensina seu filho a insistir. Eu sou desse jeito. O meu filho insiste muito. Ele começa, mãe, posso comprar um joguinho, não sei o quê? Mãe, não, agora não, filho. Mas aí no filho, tá bom, vai, quanto que é? Eu faço então, desse jeito. Logo. Né? Então, se você vê que você não vai conseguir... Mas é porque eu tô tentando ainda, entendeu? No início eu tento, mas aí aquilo vai entrando na sua mente, aí no fim eu acabo cedendo. Aí, tá vendo? Sou péssima. Não é bem assim, Lili. Claro que como pais, a gente, eu ainda não sou, né? Mas assim, a gente nota, né, o quanto é difícil. Mas eu acho que é uma busca, né, para melhorar. Em qualquer tipo de relação, e acho que com os filhos... É ainda mais fundamental esse aspecto, né? A gente sempre em busca de se aperfeiçoar enquanto pais. Entendi. Para a gente finalizar, o que é que você acha que os pais devem ficar atentos quando eles observarem no comportamento do filho? Quer dizer, se o filho fizer isso, aquilo... Toma cuidado, procura ajuda. Que tipo de comportamento ou de mudança de comportamento é um sinal de alerta? Acho que esse aspecto, uma mudança muito brusca de forma de se comportar, né? Então, o filho tinha um jeito de se comportar e muda
e a forma, esse padrão de se comportar, e muitas vezes associados a evitar conversas, a se isolar, a não interagir Parecer com as pessoas. Parecer que está depressivo, só quer dormir. Ou em algum sentido de rebeldia, né? No caso das crianças pequenas, muita birra, muito choro, medo, reclamações de dores, um medo excessivo. Todos esses comportamentos merecem atenção. Mas eu acho que, como eu estava te dizendo antes, eu acho que o que merece de fato atenção são os filhos. Independente de qualquer coisa, o que a gente vê é que um fator de proteção para evitar que todos esses comportamentos de risco ocorram é a atenção que a gente dá para o filho da gente, né? De forma geral. Eu acho que o afeto é muito importante, mas o limite da segurança. Com certeza, né? A gente vê... Crianças sem limites são inseguras, Exato. Elas não sabem, Não já sabem que o tudo que pode, pode. o que será que é certo, o que será que é errado, né? A gente, uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, que a gente acha que os filhos não querem limite, que as crianças não gostam de limites. E quem disse isso? Né? Eu acho que, na verdade, quem falou isso era um sábio, porque eles reclamam a princípio, mas no fim das contas, eles se sentem mais seguros e confortáveis a partir do momento que eles têm limites claros. Exato. Né? E eles se sentem até mais amados, né? A partir do momento que eles compreendem que aquele limite tem por trás daquilo uma preocupação com o bem-estar. E o que é o sinônimo dos pais democráticos. Eu não dou limite por dar, mas eu dou os limites porque eu sei que é fundamental para o desenvolvimento do meu filho a médio ou longo prazo. É por isso que os limites existem. Não é porque eu acho que tem que dar, Entendi. Mas é porque eles são fundamentais para o desenvolvimento do meu filho. Né? Então isso é fundamental. Entendi. Ai, Thalita, foi ótimo você ter vindo. Faz tempo que eu tô te chamando, agora deu certo, né? Deu. Mas vou trazer você de novo pra gente falar ainda sobre drogas na adolescência, que eu acho que também é uma coisa muito grave, muito preocupante. E que passa também pela questão das práticas. Eu já pais, logo pego você novamente. Gente, por hoje então o programa Resenha Livre se encerra. Eu espero você na próxima semana. Até lá!